Você ouve agora Diálogo Roche. Atualização médica em podcast. Como lidar do ponto de vista mental e emocional com as situações e condições impostas pelo coronavírus? Para falar sobre isso, nós estamos em contato agora com a doutora Letícia Cauano Dourado, ela que é doutora em pneumologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, médica pneumologista e pesquisadora do Hospital do Coração. A doutora Letícia está envolvida nos estudos em Covid-19 pela Coalizão Brasil Covid-19, que é uma coalizão de hospitais que, com o apoio do Ministério da Saúde, está na corrida contra o tempo para responder aos desafios da pandemia Covid-19. Doutora Letícia, como se relacionar com a enxurrada de informações sobre o Covid-19? Realmente, não só as pessoas, mas nós, profissionais da saúde, cientistas, estamos precisando lidar com o fato novo, que é uma enxurrada de novos dados, de novas informações, algumas muito pertinentes, outras nem tanto, e que podem nos afogar, no sentido de que são tantas que pode desencadear em nós uma sensação de estar sempre desatualizado, de não estar sabendo o suficiente sobre o assunto, de estar perdendo alguma informação que seja relevante para o nosso cuidado de saúde, precauções, informações sobre novos tratamentos. A minha sugestão para as pessoas em geral, e é a forma como eu tenho procurado lidar, primeiro, a gente precisa eleger aquelas fontes de informação que são confiáveis. Então, e são fontes de informação que, além de confiáveis, elas são fontes altamente atualizadas e que nós sabemos, portanto, que a gente vai estar, então, acessando tudo que for de mais relevante relacionado à Covid-19. Essas fontes, por exemplo, são o site do Ministério da Saúde, o site da Organização Mundial de Saúde. Para os profissionais médicos, várias revistas científicas sérias criaram centros, que eles chamam centros de recurso na Covid-19. Então, nós temos, por exemplo, o New England Journal of Medicine, que criou o seu centro de recursos, que todas as informações estão abertas para os profissionais. O JAMA, que é outra revista científica muito séria e muito atualizada, também tem o seu centro de recursos, e o Lancet. Então, para profissionais de saúde, eu recomendo esses três. Para o público em geral, eu recomendo sempre estar se informando em fontes oficiais e que são atualizadas, que é a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde. Se você quer ler uma ou outra notícia de outros veículos de comunicação que são sérios, que checam as suas fontes, como jornais tradicionais, a mídia tradicional, ok, mas a minha sugestão de coração, se você não está envolvido na resposta à Covid-19, os cientistas, os profissionais de saúde, não sei se você ganha muito mergulhando em toda essa literatura, porque acaba ficando intoxicante. Perfeito, doutora. E como lidar com a preocupação em relação à saúde própria e à saúde de pessoas queridas? Esse é outro desafio muito grande imposto pela Covid-19 para as pessoas. Então, eu gostaria de começar a explicar algumas características da Covid-19 que vão nos ajudar a lidar melhor com esse medo. O primeiro deles é que, do ponto de vista individual, o risco de se ter uma Covid-19 grave é baixo. Dependendo do seu grupo de risco, ele fica quase negligenciável. Por exemplo, crianças e adultos jovens. O risco é muito baixo. Quando a gente tem um paciente jovem com Covid-19 que precisa internar,
a chance desse paciente sair de alta é enorme. Então, é um risco muito baixo, muito raramente essas pessoas vão ter algum quadro mais grave que vai necessitar de hospital. Em relação aos grupos de risco, de mais risco, por exemplo, as faixas etárias mais elevadas, acima de 60 anos, pessoas que fazem uso de medicações que suprimem o sistema imunológico, imunossupressoras, ou que têm doenças de base, como doenças pulmonares, doenças cardíacas, doenças renais, essas pessoas, elas têm mais risco de ter o Covid-19 grave. Mas que risco é esse? É um risco que eu vou, então, numa estimativa, misturando aí todos os grupos, fazer uma estimativa média, estaria em torno de 15% a 20% de risco. É um risco alto, mas se a gente olhar pelo outro lado da moeda, isso significa também 80% a 85% de chance de ter um quadro leve, tá certo? Então, mesmo os grupos de risco, caso contraem o Covid-19, 85% dos casos vão ser casos leves. De uma forma geral, a Covid-19, ela não é tanto um risco individual. O grande problema da Covid-19 é um risco de saúde pública, porque se a gente considerar que essa pequena proporção de pessoas vai ter um quadro mais grave, mas o problema acontece que a população inteira está suscetível e que se a população inteira pegar Covid-19, essa pequena proporção de casos graves fica um número muito alto e que dificulta que o sistema de saúde dê conta dessa demanda. Então, o principal problema da Covid-19 é do ponto de vista populacional de saúde pública e, por isso, medidas tão drásticas. O que acontece em geral é que quando essas medidas drásticas são tomadas, e por drásticas eu quero dizer determinar fechamento de shoppings, proibir aglomerações, colocar as pessoas dentro de casa, todas essas mensagens, elas acionam naturalmente em nós um alarme interno, emocional, assim, nossa, isso deve ser muito perigoso para a gente estar tomando esse nível de precaução. Então, essa doença é muito perigosa. Então, vem um medo que pode chegar em níveis até paralisantes em muitas pessoas. Mas o que a gente precisa fazer é trazer, então, a nossa razão para esse momento de vivência emocional do medo, que é, espera, todas essas medidas que são extremas, cancelamento de voo, ficar dentro de casa, manter 2 metros de distância das pessoas na rua, isso é uma ação que nós, como coletividade, estamos tomando para proteger o nosso sistema de saúde de um colapso. E não exatamente porque o meu risco pessoal é alto. Mas essa informação é muito importante para ajudar a acalmar esse medo do adoecimento. Uma outra coisa que vai ajudar também a acalmar isso é tomar as medidas corretas. O coronavírus é um vírus, eu vou colocar entre aspas, tão fraquinho que ele com água e sabão ele resolve. Então, se a gente lava a nossa mão com água e sabão, vai comprar alguma coisa, faz a higiene desses objetos que traz de fora, tem o cuidado de manter uma certa distância, enfim, se a gente toma as medidas de precaução que os órgãos oficiais estão sugerindo, a nossa chance de contrair a Covid-19 é muito baixa. A gente vê pela experiência chinesa, por exemplo, onde começou o epicentro da coisa, que a maioria dos casos são agregados, que a gente chama na ciência de clusters, então são agregados de casos de muita proximidade, então são um núcleo de uma família, ou foi uma festa onde as pessoas tiveram contato prolongado, próximo e por muito tempo. Então, isso nos informa que a Covid-19, se a gente tomar as medidas corretas, a gente diminui muito a chance de contaminação por ela. Nós estamos conversando com a doutora Letícia Cauano Dourado, doutora em pneumologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e médica pneumologista e pesquisadora do Hospital do Coração.
Doutora, e como que a gente faz para lidar com o impacto desse isolamento, desse confinamento em relação à nossa mente, em relação às nossas emoções? Como lidar com essa situação toda? Esse é um outro ponto muito significativo, porque nós precisamos lembrar que o Homo sapiens, a nossa espécie, é uma espécie que vive em bando, tá certo? Então, vamos resgatar a nossa biologia e o nosso cérebro é totalmente, como é que eu falo? O nosso cérebro é totalmente montado em cima dessa conexão coletiva. O isolamento, então, para qualquer ser humano, seja ele com uma sensibilidade emocional maior ou menor, ele é visto como um desafio psíquico, como uma aridez, por conta dessa nossa característica biológica. Nós somos uma espécie que vive em bando, tá certo? Então, o que a gente, sabendo disso, levando em consideração essa nossa característica biológica, a gente então precisa entender que essa é uma demanda emocional que vai precisar ser atendida. E por sorte, nós estamos então em 2020, nós temos muitos recursos que podemos lançar mão para reduzir o impacto emocional do isolamento. Aqui a gente mesmo está fazendo uma entrevista à distância, então FaceTime, ligação com vídeo, web meeting onde os amigos se encontram, na internet, tem uma série de cursos, tem professores de língua via Skype, então tem uma série de maneiras em que a gente pode ainda se conectar, mesmo estando confinado. Uma outra coisa que é importante do ponto de vista emocional é prestar atenção no que exatamente você está sentindo, porque não é infrequente a nossa mente não racional, a nossa mente emocional, pode vir com uma sensação de menos-valia, de baixa autoestima, como se esse isolamento fosse, entre aspas, uma culpa nossa, algo errado que eu fiz. Isso é totalmente irracional e exatamente quando você traz isso para a racionalidade, quando você se dá conta que essa emoção está presente, ela desaparece, dissolve naturalmente pela sua irracionalidade. Mas enquanto ela não for trazida para superfície do pensamento, ela fica ali como uma angústia no peito, uma coisa ruim, uma aflição sem nome. Tem um outro aspecto emocional muito importante do isolamento, que é o valor de si, no sentido de que não estou contribuindo com a sociedade. Isso é muito importante, principalmente no gênero masculino. Então, tem pesquisadores aí do campo das ciências sociais que veem o impacto, então, da sensação de menos-valia em homens e mulheres, e de acordo com o gênero, o conteúdo da menos-valia é diferente, e por isso que eu estou falando em específico para os homens. Então, o fato de talvez estar em casa, de não estar conseguindo produzir, não estar conseguindo ser útil, é uma coisa que pode trazer uma sensação de desânimo, de depressão. E o que eu quero dizer para essas pessoas é que o papel delas de estar em casa é muito importante e é um papel ativo de colaboração e solidariedade social. O sistema de saúde precisa que as pessoas tomem essas condutas para que a gente proteja o sistema de um colapso. E eu, como profissional de saúde, eu agradeço de coração a todas as pessoas que estão cumprindo as regras de isolamento. Por último, falando ainda dos impactos, do impacto emocional, então, do confinamento, eu queria falar de coisas mais práticas, como cuidados de saúde. É importante, por exemplo, tomar sol todos os dias. Não precisa sol no corpo todo, mas a gente sabe que para conversão, ativação da vitamina D, que é um metabólito que é importante para uma série de funções, a gente precisa de expor uma área do tamanho, por exemplo, do antebraço, por 15 minutos ao sol.
Então, tomem cuidado de tomar sol, tomem cuidado de se exercitar, porque no exercício existe uma liberação de endorfinas que combate justamente todos esses neurotransmissores que vão estar aí atuando do ponto de vista neuroquímico nessa vibe mais deprê do isolamento. Lembrem da conexão virtual, de que é possível a conexão virtual. E a outra sugestão que eu faço é: retirem da gaveta projetos que estavam aí esperando um momento, mais tempo, às vezes escrever uma tese, um artigo, escrever um livro de memórias, enfim. Cada um de nós sabe aí o que a gente tinha de projeto na gaveta que pode, então, se beneficiar desse tempo extra do isolamento social. A senhora gostaria de fazer mais algumas considerações finais? Gostaria. Eu tenho mais algumas coisas para falar que as pessoas me perguntam muito. Então, por exemplo, como eu posso fortalecer a minha imunidade? Primeira pergunta que as pessoas me fazem é a respeito do uso de complementos vitamínicos. O que eu posso dizer é que a gente não tem evidência de complemento vitamínico ou vitamina C, tá certo? Tem algum benefício, mas tem algumas outras medidas que tem evidência de benefício de fortalecimento da imunidade. E eu vou falar para vocês quais são. A primeira delas é sono. O sono precisa estar em dia. O sono é um momento que o organismo se reharmoniza. E é muito importante, então, vocês cuidarem do sono de vocês nesse período de isolamento. Outra coisa, meditação. Então, a meditação tem uma série de estudos mostrando a conexão que existe do sistema neurológico, os neurotransmissores, com o sistema imunológico. Então, eles se conversam. E a gente sabe, então, que a prática de meditação, eu posso até sugerir para vocês alguns nomes de aplicativos que vocês podem utilizar. Por exemplo, o Headspace, Head de cabeça em inglês, Headspace, Meditopia, é outro aplicativo que as pessoas podem usar de dentro de casa. E os estudos mostram que uma meditação curta, alguns minutos por dia, tá certo? Idealmente 10 minutos por dia, por 8 semanas, você já tem um impacto significativo em memória, em resposta imune. Então, é algo que vem aí para proteger vocês. Então, falei de meditação, falei do sono, vou falar agora, então, de estresse emocional. Parece até engraçado, parece que é uma coisa que não tem evidência, mas tem muita evidência e, na verdade, é o fator que tem mais evidência robusta. A gente sabe que estresse emocional, ansiedade, depressão, eles são fatores de risco para infecções graves. Existem grandes coortes, principalmente nos países nórdicos, onde a informação de saúde das pessoas é toda unificada, é um sistema nacional de informação, coortes enormes, nacionais, em que a gente vê claramente uma associação entre estresse emocional e risco de infecção. Isso tem demonstrado para risco de infecção grave como meningite, como pneumonia e infecções do trato respiratório. Então, são bem os vírus respiratórios que a gente está lidando. Um dado interessante de um artigo que saiu publicado recentemente, no ano passado, foi que eles perceberam que dos pacientes que estavam sofrendo com ansiedade e depressão, os que começaram a se tratar com medicamento, que alguns chegaram no nível de haver necessidade de medicamento, esses pacientes reduziram o risco de infecção grave depois de tratar com medicação a sua ansiedade e depressão. Então, eu faço uma recomendação também para que vocês cuidem da parte emocional se querem fortalecer o seu sistema imunológico. Por último, comer muita fruta, muito legume, que são alimentações que têm antioxidantes naturais, e a gente sabe que a inflamação, a Covid-19 é uma infecção que inflama o organismo. Você tendo aí uma carga de alimentação antioxidante, anti-inflamatória, é um arsenal a mais aí para responder bem caso contraia a doença. Muito obrigado, doutora Letícia Cauano Dourado, doutora em pneumologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e médica pneumologista e pesquisadora do Hospital do Coração.
Obrigada por ter estado aqui com vocês. Desejo muita saúde e serenidade para atravessar esse período. Ele vai passar. Você ouviu Diálogo Roche. Atualização médica em podcast.